Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para a minha, que é a nossa base, é o nosso exemplo, né? Minha sogra também. Glória a Deus pela vida delas, amém? Glória a Jesus. Convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Hoje o tema, continuidade do tema, que é fé. Não poderia ser um tema mais propício diante das dificuldades que nós temos enfrentado, né? Mas Deus é fiel. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Quem achou, diga amém. Amém. Já que está projetado aqui, vamos ler nessa versão ACF. Todos juntos, numa só voz? Quem me acompanha? Vamos lá? 1, 2, 3. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o cego, e rogaram-lhe que o tocasse. 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr as mãos sobre os olhos. E fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Amém. Vamos orar? Deu uma diferencinha de tempo aqui, né? Vocês estão atentos, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar para que o Senhor fale conosco? Continue falando, porque Ele já falou bastante. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada por essa palavra que é revelada, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha tocar profundamente nos corações, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, tudo através do poder da Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, queridos irmãos, nós lemos aqui um trecho da palavra do Senhor. Vocês leram comigo? E tratou aqui da cegueira de um homem. Não fala o nome do homem, não fala a idade do homem, não fala o tempo que ele está cego. A única coisa que nós sabemos é o estado dele atual, que era de cegueira. Todo mundo leu aí. E aí a gente viu um método, né? A cegueira ela era comum naquela época, porque as pessoas elas não tinham muita higiene. Então levava muita coisa para os olhos. Então tinha assim a cegueira de uma forma já de nascença, natural, e tinha a cegueira por fungos causados por bactérias. Só uma curiosidade, né? Não dá para saber aqui se era de nascença, se era via alguma bactéria, não dá para saber. E aí Jesus, ele toma esse homem, né? Alguém ali, fala ali no plural, que entregam esse homem para ele e pede para ele tocar. Pede para ele tocar. Jesus toma o homem pela mão, ele não faz o que pedem. Jesus toma o homem pela mão e leva ele para fora da cidade. Que cidade era essa? Betsaida, uma aldeia. Aí, Betsaida era um lugar conhecido como incrédulo, um lugar que não tinha fé. O Senhor Jesus, ele não faz lodo com a terra, dessa vez. O Senhor Jesus não cospe na mão e depois põe no olho do cego. O Senhor Jesus cospe no olho do cego. É um milagre completamente diferente. E os discípulos olhando. Depois, ele pergunta para o cego: está vendo alguma coisa? E o cego responde: vejo.
Vejo homens andando, mas parecem árvores. O cego estava vendo bem? Não. Aí o Senhor Jesus impõe as mãos novamente, e aí ele pergunta, e aí, tá vendo? Agora eu estou vendo distintamente. O que é distintamente? Nítido, claro, eu estou vendo com clareza agora. Glória a Deus. Mas por que Jesus fez em 2 etapas? Será que Jesus tinha perdido o poder na primeira etapa? Será que Jesus... Por que Jesus fez em 2 etapas esse milagre? Por que ele não fez tudo de uma vez? O que ele queria ensinar? Aí, se você está com a sua Bíblia, no começo do capítulo, a gente lembra que a gente precisa entender o contexto? O cego não apareceu do nada. Tinha um contexto ali. No capítulo 8, no mesmo capítulo, Jesus sai de uma grande multiplicação de pães. Não é? Pães e peixes. Não tinha pão, não tinha peixe, tinha multidão. Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe e sobram cestos ainda. Aí depois, Jesus, ao entrar no barco, ele fala para os discípulos assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí o que acontece? Os discípulos começam a falar: fermento? Por que ele falou fermento? Será que é porque eu trouxe só um pão? O Senhor está falando de pão? Aí o Senhor Jesus ficou muito bravo. O Senhor Jesus chamou ele de hipócritas. Vocês não entendem ainda? Vocês não compreendem ainda? Eu não estou falando de pão. Eu estou falando de fermento. O fermento dos fariseus, que quer dizer o quê? Falso ensinamento. Tudo isso aconteceu antes do cego ser curado. Entenda bem a sequência. E o fermento é um termo figurado na Bíblia, utilizado por Jesus para mencionar pecado, para mencionar que os fariseus, eles eram autossuficientes, ou seja, cheios de si. Sabe, pessoa que pensa que pode tudo, resolve tudo, sabe tudo? Assim eram os fariseus. Só eles tinham a verdade. Só eles eram o dono da verdade. E o Senhor falou: cuidado com eles. Cuidado com eles, cuidado com o que sai da boca deles. E os discípulos não entenderam. Andavam com Jesus, ficavam 24 horas com Jesus, viram a multiplicação dos pães a olhos nus, que eu creio que se nós víssemos aqui, nós ficaríamos extasiados, porque eles puderam tocar naquelas unidades de pão e depois eles mesmos foram os que ofereceram para a multidão. Tamanho foi a surpresa que quando ele fala assim, o Senhor Jesus fala assim: pega o cesto agora e distribua para a multidão. Conforme eles iam tirando e oferecendo para a multidão, nunca acabava. Nunca acabava. Eles viram isso? Não acabava. Ah, tem gente pedindo lá, quer repetir, repete. Come até transbordar. Eles viram isso. E agora Jesus está falando do fermento, eles acham que é pão. Aí Jesus fala assim: vocês ouvindo não compreendem? Vendo não enxergam? Como pode? Eles estavam sendo incapazes de assimilar e entender coisas espirituais. Paulo disse que o homem natural entende as coisas naturais. Ele precisa nascer de novo para ele poder entender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando nós contamos uma coisa espiritual para quem não é espiritual, essa pessoa não consegue entender, não consegue assimilar, e a gente ainda sai por louco. Louco! Mas enfim, os discípulos estavam com o coração fechado, ao ponto de Jesus chamar de hipócritas e falando que eles precisavam de entendimento completo. Eles estavam cegos e surdos. Vamos lá, vamos voltar para Betsaida agora. E aí eles chegam.
Aconteceu tudo isso então. Teve a multiplicação dos pães, teve a viagem de barco, teve a discussão. Jesus chamou eles de hipócrita. Aí eles chegaram em Betsaida. Chegando em Betsaida, eles vieram, já trouxeram um cego para Jesus. Eles, os discípulos, ó Senhor, é cego, toca nele. Por que eles falam assim, toca nele? Porque os milagres anteriores bastava o quê? Um toque. Uma palavra. A mulher do fluxo de sangue não precisou tocar na carne de Jesus. Ela tocou no quê? Na orla, não foi nem no seu vestido. Foi na beira do seu, na ponta do seu vestido. E ela foi curada. Então os discípulos estavam acostumados. Ó Senhor, está aqui um cego, cura, toca. E aí Jesus, que a gente leu, ele leva o cego para fora, faz tudo o que eu falei para vocês que fez. E faz então a primeira fase do milagre. O cego, então, é o retrato da vida espiritual dos discípulos. Jesus agiu dessa forma não para ensinar algo para o cego, mas Jesus agiu dessa forma em duas fases para ensinar algo para quem? Para os discípulos. E hoje nós estamos usando isso para aprender. Olha só, vamos aprender com a primeira fase então da cura? Olha lá. Após passar pela primeira fase do milagre, o homem já não estava mais completamente cego. Estava meio cego. Meio cego. Só que para as coisas de Deus não existe 50%. Então, por exemplo, não existe assim, ó, eu sou meio casado. Não tem. Ou você é casado, ou você não é. Eu sou meio batizado. Eu sou meio crente. Eu sou meio liberto. Eu oro mais ou menos. Eu jejuo mais ou menos. Eu leio mais ou menos. Para Jesus não é. Aleluia. Não tem meio. E aí aquele cego estava metade cego. Meio cego. Não podia ver perfeitamente. Ele olhava os homens não pareciam homens, eles pareciam árvores. Então não estava bem. Situação do cego. Não estava 100% cego e também não estava 100% enxergando. Estava numa situação ali complicada. E essa era a realidade do discípulo. Não era 100% entendido, né? A visão estava embaçada, nebulosa, sem clareza, indeciso, fé vacilante. Meu Deus. E aí a fé, quando a gente vê esse relato, a gente percebe então o que é fé. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. Quando nós participamos de um culto glorioso, quando nós participamos de um congresso poderoso, quando nós participamos de um momento de comunhão, nós sentimos o quê? Um aumento da fé. Mas se nós não cuidarmos dessa fé, se nós não regarmos essa fé, ela dura o momento do culto e ela acaba. Você e eu já percebemos isso. Pode ser que você não tenha notado que a fé, ela pode ir embora de vez em quando. E aí você fala, nossa, mas ontem, domingo à noite, eu estava tão fervoroso na igreja e hoje, na segunda-feira, eu estou parecendo que trator que passou por cima de mim. Onde eu estava? O que aconteceu? Aí, a fé é uma decisão, é um caminhar com Deus de muito tempo, de fortalecimento. Não é momentânea. Não é momentânea. Existem pessoas que são crentes, que estão como discípulos e como cego. Elas estão meio a meio. E essa situação, esse lugar que essas pessoas estão, é muito curioso. É muito curioso. Sabe por quê? Essas pessoas não sentem mais prazer nas coisas do mundo. Não querem mais as coisas do mundo. Porém, não sentem alegria nas coisas de Deus. É um lugar esquisito.
lugar meio a meio. Meio lá, meio cá. A fé, ela pode vacilar, ela pode ficar abatida, ela pode ficar oscilante, ela pode ficar abalada, muitas vezes. Ter pouca fé não significa ser incrédulo. O que é uma pessoa incrédula? Incrédula é uma pessoa que não crê em nada. Portanto, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, não foi isso que Jesus falou? Você já tem fé, já é um começo. Graças a Deus, aleluia. Então, muitas vezes, o que a gente faz com a gente mesmo? Quando a nossa fé ela está no termômetro baixo, nós pensamos, estou em pecado, Deus não me ama, tem alguma coisa errada. Ontem no culto eu estava dando glória a Deus, ontem no culto eu estava pulando, ontem no culto eu tomei santa ceia, e hoje eu estou assim, abalado. Alguma coisa está errada comigo. Mas ter pouca fé, o Senhor está falando aqui, o Senhor ajuda a sua fé. Ter pouca fé não quer dizer ser incrédulo. A região do incrédulo é muito pior. A região do incrédulo é quando ele não crê realmente nem no bem e nem no mal. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu resolvo tudo na força do meu braço, o meu Deus é o dinheiro, o meu Deus é o dinheiro, meu Deus é a minha maior segurança aqui que eu tenho aqui na minha conta bancária. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Entende? A fé fraca, irmãos, a fé fraca não quer dizer que o crente está desviado. Estar fraco na fé não quer dizer estar tomado pelo adversário, não. Ou que o crente está em pecado. Tem irmãos que julgam outro irmão, porque o irmão está passando uma fase difícil, e muitas vezes a sua fé, ela está pequena, ela está fraca. Ele tem que se conformar com isso de forma alguma. Ele vai reagir, mas ele não pode ser julgado. Ele não pode ser julgado. Ele não pode, você ver um semblante caído e você querer que a pessoa sorria se ela não está com vontade de sorrir, que a pessoa pule se ela não está com vontade de pular. Por quê, irmãos? Porque isso é ser desonesto. Isso é ser desonesto. Não é verdade? É até bom que a gente perceba quem está fraco na fé, porque qual que é a nossa maior missão? Qual que é a nossa maior missão? É perceber. Perceber. Irmã, tenho notado, você anda abatida. O que tem acontecido com você? Não assim, ó. Irmão, o que você anda aprontando? Né? O que você anda aprontando? É diferente. É diferente, irmãos. E aí, irmãos, muitas vezes as situações difíceis que nós enfrentamos apedrejam a nossa fé. E aqui a gente não está se colocando num lugar de vítima, não. Não é para ficar assim, ó, Deus, coitado de mim. A gente já falou sobre isso. Deus também não gosta de vitimismo. Aleluia. Né? Ah, Senhor, o mundo inteiro tem inveja de mim. Ninguém sabe que você existe. E você tá, meu Deus, eu vou para a igreja, todo mundo me olha. Ei, irmão, sinto muito. A mãe está correndo atrás do filho, o marido está olhando. Não tem como, irmão. Falsa modéstia também. Falsa modéstia também. Falsa modéstia é assim, ó. Um exemplo de falsa modéstia. O irmão pregou bem. Ah, preguei nada. Ele sabe que ele pregou. Ele sabe. Mas ele tem uma falsa modéstia. Ele fala assim, preguei nada, só Deus na minha vida. Ah, Senhor. Ele sabe que ele pregou bem, né? E também aquele que não pregou nada e fala assim, gostou da minha pregação? Esse também, diante do Senhor, também não dá. Preguei e abalou, hein? Aí você, ó, abalou só se for, né? Os dois extremos o Senhor não, né? Não estamos saindo do tema, o Senhor está falando. Muitas vezes as situações difíceis que enfrentamos apedrejam a nossa fé. Apedrejam a nossa fé. É natural que de vez em quando nós somos tomados por medo, pânico, desespero. Por quê? Porque nós somos pecadores, humanos.
Então vai ter dias que você vai ficar triste. Então quando você ouve assim, ó, quem é de Cristo é 100% alegre. Não é, gente. Ó, vem para Jesus hoje que você nunca mais vai sofrer. Ô irmão, no mundo tereis aflições. É verdade. Aleluia. Glórias a ti. Jesus falou. E no caso de Jesus foi mais grave ele ter tantos discípulos, sabe por quê? Porque era morte, era seguir e morrer. Ele fala assim, ó, quem vem a mim, né, perde a sua vida, por amor de mim. Quem me negar, eu também o negarei. Então a pessoa era bem consciente quando começava a seguir a Jesus. Ele sabia que ele ia ser apedrejado, que ele ia ser traído, sabia. Então essa história de falar, vem para Jesus que você vai ter uma casa, que você vai ter um carro, que você vai ter isso, não. O evangelho não é esse. Vem para Jesus que passar a luta com Jesus é mais fácil. Esse é o evangelho. Vem para Jesus que enfrentar o mundo com Jesus é melhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse é o evangelho. Então é natural ter desespero. O problema é esse desespero continuar todos os dias, todas as horas, né? Mas é natural. E como resolver isso? A Bíblia nos ensina que a fé é como se fosse um músculo. Ela precisa ser exercitada. Então a nossa fé cresce. Por que a nossa fé cresce quando a gente ouve um testemunho? Você percebe, você fala, conta mais. Como que você foi liberto das drogas? Conta mais. Como que foi o seu encontro com Jesus? Por quê? Porque isso vai alimentando a nossa fé. Fala, meu Deus, olha, se aconteceu com ele, vai acontecer com um parente meu. Ah, Jesus, eu estava chorando ontem por causa de uma pessoa. Hoje, ouvindo esse testemunho, já estou feliz. Porque se Deus curou ele, pode curar o meu também. E aí dá aquela injeção de fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E aí, por exemplo, se a pessoa não ouve coisas de Deus, palavra de Deus, meditação do Senhor, a fé ela vai murchando. Ela vai, é como se fosse um músculo que vai atrofiando. Mas aquele que, mas hoje em dia, Carol, Deus não ressuscita mais morto, a gente não tem esses testemunhos para a gente ter fé. Irmão, vai ler a Bíblia. Tem vários. Quando você começa a ler a história de Abraão e toda a sua descendência, o que Deus fez com Jacó, você tem que parar para orar naquele momento, de tanto que a sua fé fica acesa. Você fala assim, Senhor, Deus de Jacó, eu estou aqui, Deus de Jacó. Deus de Abraão, eu estou aqui. Deus de Isaac, me ajuda. Na hora, no meio da leitura. Porque a sua fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você fala para mim, e os discípulos, Carol, estavam ali com Jesus? Aí que tá. Os discípulos andavam com Jesus, ouviam Jesus, mas olha só, existe uma diferença de ouvir a palavra e meditar na palavra. Quem ouve a palavra vai falar que pão é pão. Mas quem entende e compreende a palavra vai falar, pão, Jesus é o pão. Não é o pão francês, Jesus é o pão da vida. Aleluia, glória a Deus. Água, não é a água minalba. Não, Jesus é a água da vida. Ele vai fazendo links com a vida espiritual. Ele vai meditando naquilo, ele vai mastigando aquilo, ele vai falando, falou ontem de cegueira na igreja, mas não tinha ninguém cego fisicamente, eu não vi, então a palavra é sobre cego espiritual. Será que eu estou sendo cego espiritual em alguma área da minha vida? Então eu preciso ser liberto disso. Esse é o ouvir e meditar. O só ouvir é falando de cegueira, não vi ninguém cego lá ontem não. Não sei para quem aquela palavra vai ver, para quem está assistindo. Tem algum cego assistindo e ele vai ouvir, a palavra vai ser para ele. Esse é aquele que ouve e não entende. Esse é aquele que ouve e não compreende. E Deus quer falar conosco. Ele quer falar conosco. E Ele não quer, olha só, Deus quer falar conosco quando nós lemos a Bíblia, do jeito que Ele quer falar, não do jeito que você quer interpretar.
Glórias a Deus. Então tem um tal de eu entendo assim, eu acho assim, eu penso assim, que não cabe aqui. Jesus falou, ponto. Glória a Deus. Né? Não tem assim. E isso inclui conhecer Deus. Como que eu vou ter fé? Como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Tem como? Você confia em alguém que você não conhece? Confiar de entregar. Vou deixar um dinheirinho aí na sua conta, te conheci hoje. É assim? Cuida pra mim. Vou deixar uma coisa pra você cuidar. Conheceu hoje, é assim? Não. Nós só amamos a quem conhecemos. Nós só confiamos em quem conhecemos. Então, podemos ter 60 anos de crente e ainda não conhecer Deus. Como os discípulos andavam com Jesus, acordavam ao lado de Jesus e não entendiam o que Jesus falava. Cegos. E por que eu preciso entender que Deus é digno de fé? Por que eu tenho que entender que Ele é digno da minha total confiança? Por quê? Porque Ele nunca me abandonará. A Bíblia me diz. Aí você pode falar, mas quem garante? O caráter dele. Dentro do caráter de Deus tem um atributo que eu e você não temos, que é fidelidade. Fidelidade. Então, porque Ele é fiel, eu posso confiar. Então, porque Ele é digno de confiança, eu posso entregar. Traição, abandono, não está no caráter de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, se você sofreu um abandono, uma rejeição de pai, de mãe, Deus não é assim. Se você foi rejeitado na sua família, Deus não é assim. Entenda que Deus não abandona e não rejeita. Amém? Amém. Muitas vezes a nossa fé se abala também, porque nós falamos assim, não, a Bíblia diz que pedir e dar-se-vos-á. Mas eu tenho tanta oração que não é respondida, então minha fé já abalou. Não é verdade. Irmãos, nem sempre as nossas orações serão respondidas imediatamente. Nem sempre. Vai ter situação que vai acontecer na primeira fase. O Senhor vai curar 100%, o Senhor vai fazer 100%. E vai ter situações que o Senhor vai fazer em fases. Até a gente aprender alguma coisa. É propósito. Ele vai fazendo em fases. Em fases. Libertando em fases. Aperfeiçoando em fases. Crescendo em fases. Amadurecendo em fases. Tudo em fases. E aí? Até porque, irmãos, a Bíblia fala que nós não sabemos como orar. Não é verdade? Hoje, talvez você agradece que a sua oração lá atrás não foi respondida. Que você não estava sabendo muito bem o que você estava pedindo. E você falou, Senhor, olha, me mata. Lá atrás. E hoje você está falando, olha, ainda bem, hein? Estou vivendo algo maravilhoso da parte de Deus, não queria ir embora não naquele dia. Muito obrigado. Não sabe dirigir e fica, Senhor, me dá um carro. Aí acontece uma tragédia, aí você vai falar, foi Deus que me deu. Então Deus, Ele sabe o que te dá. Não é verdade? Ele sabe o que te dá. Quantas pessoas ficam pedindo coisas que não são da vontade de Deus nitidamente, não adianta. Não está em conformidade com a palavra de Deus. Um exemplo, Senhor, eu queria mesmo, é o marido da outra irmã. Mata aquela irmã e dá o marido para mim. Deus vai atender? Uma oração nitidamente errada. Mas tem irmão que fala, então por causa disso eu já não vou mais servir o Senhor. Oração não respondida. Teve uma irmã que uma outra irmã foi visitá-la e ela estava fraca na fé. Irmã, por que você está fraca na fé? Deus não responde minhas orações. Por exemplo, e não é meme, tá? Não é meme. Ela disse assim, por exemplo, eu não suporto mais o meu marido. Era uma senhorinha. Eu não suporto mais o meu marido. Então eu pedi para Deus
matá-lo, levá-lo, retirá-lo. E Deus não fez. Ele está mais forte do que nunca. Irmãos, é um tipo de oração que Deus ignora. Deus ignora. Né? Tem irmãos que falam assim: vai lá, Senhor, trata com aquele irmão. Vai lá, Senhor, passa uma rasteira nele, derruba ele, faz ele cair de moto. Misericórdia, Pai. Deus vai falar, amigo, vai se consertar. Primeiro mandamento: ama teu irmão. O que é difícil mesmo, especialmente porque o próximo não é fácil de amar. Normalmente é posto um próximo do nosso lado difícil, né? Não é o próximo, o nosso próximo da família. É um próximo lá no trabalho, como o Danilo falou aqui claramente, que persegue, que insulta, que provoca. E aí Deus fala assim: tá vendo ele? Então, tá te provocando bastante porque eu tô exercitando o seu amor. Tá fazendo pouco caso de você para ver se você se cala. Cala um pouco. Segura um pouco, porque esse aí é um incircunciso que eu coloquei do seu lado para te provar, para provar sua paciência, para te tornar uma pessoa melhor. Menos mimado. Tem crente mimado. Menos mimado. Nós vamos entender aqui que o Senhor quer uma fé de criança, mas não quer uma fé infantil. Tem uma diferença. E aí a Bíblia vai falar que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos lá. Por que Ele é o autor? Simples, não vamos enfeitar. Ele criou a fé. Ele criou a fé. É Ele que coloca no nosso coração. Então, portanto, se você não pede fé, você não vai ter fé. Simples assim, mas difícil de entender. Quem entendeu que tem que pedir fé? Tem que pedir fé. E também tem que pedir fé, não só quando as coisas estão fluindo, como também disse a palavra inicial, a fé, ela entra no processo mesmo quando as coisas não fluem. Aí você precisa exercitar a fé. Entende? É aí que você tem que exercitar a fé. Quando as coisas não fluem, quando as coisas não andam, quando as portas estão fechadas, quando a resposta é sempre não, não, não. Não tem notícia, não, amanhece, anoitece, não. Exercitar a fé é nessa hora aí. E com pensamentos que muitas vezes vêm na nossa mente, que falam assim: o que será de mim até o final desse ano? O que será de mim? O que será de mim na minha velhice? O que será de mim se esse cenário não mudar? O que será de mim? E o Senhor fala: eu já estou lá. Eu já estou lá no fim. Eu já estou lá na sua velhice. Eu já estou lá no dia 31/12/2025. Eu já estou lá. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Então eu estou lá. Aleluia. E por que Ele é consumador? Ele é autor porque Ele criou. E por que Ele é consumador? A gente fala: Ele é o consumador da minha fé. E o que isso significa para você? Significa que todos os dias você é aperfeiçoado através da cruz. Aleluia. Todos os dias você é aperfeiçoado. A sua fé, ela sobe um degrau. E por isso nós devemos confiar. Confiar como criança, mas não sendo infantil. O que é confiar como criança sem ser infantil? Com honestidade. Confiar não de um jeito imaturo. Se Deus não fizer, não vou. Isso é criança, infantil. Se Deus não me der, não vou também. Vou colocar Deus na parede.
a fazer um teste com Deus. Isso é imaturidade, tem que crescer muito ainda. Muito, 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 muito. Mas a fé de uma criança, como uma criança, é uma fé que confia plenamente. Plenamente. Pode ver a criança, ela vai dormir. Vamos pegar como exemplo a filha do Jonas ali, ó. Ela não está preocupada se ela vai ter o que comer daqui a pouco. Porque ela sabe que ela vai ter o que comer daqui a pouco. Deus, aleluia. Ela vai dormir bem porque amanhã, ela não vai falar assim, será que amanhã vai ter leitinho? Não. Ela não dorme pensando nisso. Ela dorme sabendo que amanhã o leite é certo. Aleluia. Essa é a confiança de uma criança. A gente não. O que a gente faz? Será? 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 E se? E se? E se? E o Senhor está falando, confia como uma criança. Se joga como uma criança. Descansa como uma criança, sabendo que o leitinho está preparado. E aí, caminhando para o final, a segunda fase do milagre. A gente não saiu do tema, não. Vamos voltar lá no cego de Betsaida. Segunda fase do milagre. Tá vendo alguma coisa? Estou vendo homens como árvores. Então, e os discípulos olhando. Tudo uma lição ali para quem observa. Jesus viu que eles entenderam a lição e aí tirou o cego do sofrimento. Passou a mão de novo e perguntou, e agora? Agora eu vejo nitidamente, distintamente. Agora eu sei o que é homem e eu sei o que é árvore. Ele vê com perfeição. Nós precisamos entender que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nós precisamos confiar que o Senhor que começou a boa obra é confiável. Ele é digno da nossa confiança para terminar. Nós devemos chamar e clamar por fé, a fé que salva, que transforma, que motiva. Então devemos clamar ao Senhor, Senhor, eu quero ter visão 100%. Eu quero ter visão 100% nítida. Eu não quero ficar na sua casa por 40, 50 anos míope. Quem aqui conhece alguém ou é míope? Eu sou. Se tirar os óculos, o que acontece com a gente? Vulto. Só vê vulto. Ah, você está sem óculos? Eu tô com lente. Porque se eu estiver sem, eu não enxergo. Eu vejo vultos. Vultos assim, eu sei que tem um irmão lá, paletó preto. Se alguém me cumprimentar na rua, vai falar que eu sou antipática, se eu estiver sem óculos, porque eu só vou ver um negócio assim, ó. Eu não sei o que é, né? Já aconteceu de eu estar sem óculos e dar tchau para quem não estava dando tchau para mim. Atender chamado que não era para mim. Ô, vem cá, eu? Não, a pessoa de trás. Por causa dos óculos. Então assim, esse cego era míope também agora, 50%. Não estava bom, queria ser curado. O Senhor foi lá, tocou, vejo nitidamente. Agora eu vejo. Peça para o Senhor, para que você tenha entendimento espiritual, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não seja aquele crente velho dentro da igreja que não entende nada. Não entende nada. Fala A e não entende B. Fala B e não entende C. E prega D. Ensina E. Tudo errado. Por causa da cegueira. Não se percebeu. Não se notou. Confie com alegria que o seu progresso com Deus, ele está crescendo. Está assegurado. Até a volta de Jesus. Porque ele falou, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até a sua vinda. Ou seja, até lá você vai ser aperfeiçoado, você vai ser mudado, você vai ser transformado, você vai ser protegido, cuidado, firme. O Senhor, para aumentar a nossa fé, ele diz que nós estamos rodeados como se fosse Monte Sião, né? Aqueles que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abala. Aqueles que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abala. Glória a Deus, aleluia.
O muro que nos protege é de fogo. Paulo vai dizer que você anda por fé e não anda por vista. Por quê? Porque a gente é um povo estranho. A gente acredita no inacreditável. A gente vê o invisível. Aleluia! Glória a Deus! A gente confia na promessa de Deus e a gente anda por fé, não por vista. A notícia é ruim, mas a gente anda por fé. O quadro é negativo, mas a gente anda por fé. Até o último minuto, tudo pode mudar. A gente acredita que se Deus quiser fazer parar de chover chuva e chover hambúrguer, Ele faz. Eu creio. Se Ele quiser fazer o sol desaparecer por alguns meses, Ele faz. Se Ele quiser atrasar o horário e entardecer mais tarde, anoitecer, enfim, ficar nos dias e dias de noite, depois Ele faz. Nós acreditamos nesse Deus. Quando Josué falou, Senhor, eu preciso vencer essa batalha, dá um ganho de tempo aí para mim. Deus faz o quê? Segura o sol. Glória! Aleluia! O dia ficou comprido, deu tempo de Josué vencer. Aí o Senhor soltou o sol. E por que eu estou falando isso? O que você sentiu agora? Fé. Porque a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Senaqueribe fez as ameaças ao rei Ezequias, e o rei Ezequias vai pedir ao profeta Isaías para que fale com Deus. Fala com Deus, fala com Deus. E aí Deus manda lá a mensagem para Senaqueribe: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar por onde você veio. Não temas, Ezequias. Esse é o nosso Deus. Glória! É o mesmo. Olha, nós precisamos dessa visão. Por quê? Porque nem sempre nós vamos conseguir estar com o vigor e com a fé todos os dias, não é verdade? O que a gente aprende nessa lição do cego? Quem leva o cego até Jesus são os discípulos. Eu termino com isso. Nem sempre você vai ter força para caminhar no mestre. Olha para mim aqui, ó. Presta atenção na palavra, não perde. Nem sempre você vai ter vigor para chegar até o mestre. Por isso você precisa estar rodeado de pessoas que possam te levar até o mestre. Aprenda. Você tem que andar com pessoas mais fortes que você. Você tem que andar com pessoas que oram mais que você. Você precisa andar com pessoas que creem mais que você, sejam mais sábias que você, que leem mais que você. Você precisa andar com pessoas melhores que você. E você também precisa ser essa pessoa que percebe o cego e vai levar até Jesus. E a igreja, no sentido geral, ela tem perdido esse poder influenciador. Por quê? Mau testemunho, não consegue atrair as pessoas, né? O ambiente, música, modo de adorar, está tudo igual ao mundo. O viver de fé diário da igreja não tem conseguido persuadir mais as pessoas no evangelismo. Não é, Rutinha? É difícil de evangelizar, é difícil convencer, é difícil. Por quê? Porque a pessoa tem um testemunho errado lá no trabalho. Aí ela vai falar assim: crente pregando para mim? Olha, eu trabalho com crente, trai, mente, bate na esposa, grita com a esposa, não trabalha. E aí? Aí vai lá a Rutinha com a equipe: vem para Jesus. Ser crente? Quero não. Não quero não. Então a igreja está perdendo espaço por causa do testemunho fraco. Testemunho fraco. Ande com pessoas que tenham melhor testemunho que você. Ande com pessoas que tenham mais fé que você. Para finalizar,
um pastor disse assim: não ande com um morto. Um morto. Por quê? Porque o morto, obviamente, não vai te trazer vida. Ele vai apodrecer. Só que se você está com ele, você apodrece junto. Forte, né? Você apodrece junto. Ande com gente viva na fé. Sejam vivos na fé. Amém, igreja? Receba essa palavra com palmas fortes para Jesus.